Qual a chance de Abel Ferreira virar o substituto de José Mourinho no Fenerbahçe? Vídeo de hoje do canal da Nicola responde a pergunta e fala sobre a difícil renovação de contrato de Felipe Luiz no Flamengo. Quero te atualizar também sobre um patrocínio polêmico no Corinthians, como é que vai funcionar o fundo de investimentos no São Paulo relacionado à Cotia, tem processo contra o Botafogo de um ex-atleta, o Cruzeiro renovando o contrato de uma joia da base, as últimas no mercado, bastidores, finanças e o Vasco precisando negociar mais 3 atletas ainda nessa janela internacional. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, desejar um grande sábado e um enorme final de semana para todos, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e advertir a vocês, vocês precisam fazer parte do meu grupo do Telegram, por lá a gente tem dado várias sugestões e dicas para você saber o que fazer na hora da sua fezinha e com jogos de eliminatórias e partidas pelo Brasil, sábado é uma grande oportunidade, já clica no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. A partir daí é só se inscrever para começar a receber as nossas dicas e sugestões. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, sábado que deve servir para confirmar mais um título do Bahia de Rogério Ceni. O Bahia tem tudo para se sagrar campeão da Copa do Nordeste, jogo contra o Confiança às 17h30 na Fonte Nova. No jogo de ida em Sergipe, o Bahia venceu o Confiança por 4-1. Na Série D conheceremos os 3 primeiros times classificados para a terceira divisão. Eles saem dos confrontos entre Barra e Cianorte, Inter de Limeira e Goiatuba, AS e Maranhão. Os times se enfrentam no jogo de volta das quartas de final da Série D. Já na Série C, tem início nesse sábado a segunda fase de grupos, com direito a um clássico paulista super importante. Guarani e Ponte Preta se enfrentam no Brinco de Ouro, teremos também São Bernardo e Londrina. Bora falar agora sobre o Vasco, que tenta negociar mais 3 atletas ainda antes do fechamento das janelas de inscrições de jogadores lá na Europa e no exterior, né? Os 3 atletas que não fazem parte dos planos de Fernando Diniz são o atacante Lloyd Augusto, o zagueiro Maurício Lemos e o ponta Jean Davi. 3 atletas que custam pouco mais de R$1.300.000 por mês, não têm sido úteis e se forem transferidos vão garantir uma enorme economia na folha e também no dia a dia. Importante registrar que as janelas, por exemplo, na Bélgica fecham na segunda-feira, na Arábia Saudita na quarta, Turquia e Rússia permitem a inscrição de atletas até quinta-feira. O Vasco ainda pode contar com os negócios, contar em fazer negócios com a Grécia e México, janela de inscrições fechando na sexta-feira. Na semana passada o Vasco conseguiu se livrar do Esforça e esse movimento para saídas de atletas fora dos planos do Fernando Diniz é encarado como crucial para a saúde financeira vascaína. Quero falar agora sobre o Cruzeiro com informação exclusiva. Raposa renovou nessa sexta-feira o contrato do zagueiro Bruno Alves, que é super importante no sub-20 e tem ganhado participação cada vez mais efetiva nos treinos da equipe principal. Jogador que inclusive deve disputar o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira. O contrato atual terminava em 2027 e foi prorrogado até 2030. Com essa renovação, o atleta garantiu R$1 milhão de prêmio pela assinatura do contrato e teve seu salário aumentado de R$10.000 por mês para R$70 mil mensais. Dessa maneira, a multa rescisória, que era de apenas R$20 milhões, passou para R$140 milhões. O Cruzeiro já não corre mais risco de perder seu zagueiro, que tem enorme potencial e tem sido bastante elogiado pelo técnico Leonardo Jardim. Temporada atual de 36 jogos, 3 gols e 1 assistência pela equipe sub-20. Gostaria que você, cruzeirense, falasse a respeito do Bruno Alves, o que você espera desse zagueiro de 20 anos de idade. Quero falar agora sobre o Botafogo, que tomou mais um processo, dessa vez de Lucas Perry, goleiro que foi atleta do Botafogo entre 2023 e 2022 e 2023, para ser mais preciso. O Perry foi à justiça para cobrar R$2.800.000 do Botafogo. Essa dívida se refere a luvas. Havia um parcelamento em 12 vezes, o Botafogo só pagou 4, além de direitos de imagem, fundo de garantia e pendências relacionadas à rescisão do contrato. O Lucas Perry, inclusive vai haver uma audiência primeira desse caso nos próximos dias e a tendência é que o Perry vença outro jogador ou ex-jogador a movimentar processo contra o Botafogo, que, tenho dito,
sob o comando do John Textor, conseguiu voltar a ser extremamente competitivo do ponto de vista esportivo, campeão de Libertadores e Brasileiro no ano passado, mas a um custo e a um endividamento extremamente preocupante. Cada dia surgem mais processos contra o Botafogo. Algum tempo atrás foram os empresários do Jefinho, são vários os agentes de futebol muito irritados com a falta de pagamento do Botafogo, tem ex-atletas também cobrando, outros clubes, enfim. Tenho a impressão de que o John Textor acertou muito na hora de escolher os jogadores, mas tem sido bem pouco responsável na hora de fazer os pagamentos, não só para atletas e ex-atletas, mas também para outros clubes. Hora de falar sobre o São Paulo, quero te explicar como é que vai funcionar o fundo, que já foi aprovado pelo Conselho de Administração e tem a promessa ou o objetivo de transformar a base do São Paulo. O fundo de Cotia pode receber até 350 milhões de reais em aportes. A tendência é que o Fundo Galápagos aporte logo de cara 150 milhões de reais. E há a possibilidade de mais 50 milhões do Fundo Galápagos e de outros 150 milhões de Evangelos Marinax, um magnata grego, que é parceiro nessa iniciativa. O que o São Paulo vai fazer com os primeiros 150 milhões que serão aprovados e aportados? 50 milhões serão utilizados para pagamento de dívidas de todo o clube, ou seja, inclusão do departamento de futebol profissional. Outros 100 milhões serão investidos de forma exclusiva na base. São 22 milhões de reais para a contratação de jogadores, 15 milhões para infraestrutura e tecnologia de Cotia, além de 63 milhões de reais para a capital de giro. Todo o dinheiro, exceto do pagamento de dívidas, fica restrito à base. Não vai haver, por exemplo, contratação de atletas para o time de cima com essa grana que vem do fundo. A Galápagos não terá participação nos direitos dos atletas. Ela passa a ter 30% do valor do fundo e fica com uma fatia do lucro que o São Paulo obtiver com as vendas dos jogadores. É dessa maneira que o fundo foi constituído e foi aprovado no Conselho de Administração. Ele agora precisa da aprovação do Conselho Deliberativo em reunião que acontece no mês de setembro para começar a operar. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem proposta polêmica para patrocínio. A Fatal Model, agência de acompanhantes de luxo, está disposta a colocar dinheiro, e bastante dinheiro, no timão. O namoro é antigo, desde 2022 que a Fatal Model tenta se associar ao Corinthians. Um dos diretores da empresa é torcedor fanático do Alvinegro e tenta convencer o presidente Osmar Stabile a fazer negócio. Entre outros movimentos, a Fatal Model já se colocou à disposição para ajudar no ano passado na contratação do Paul Pogba, agora a pagamento das dívidas relacionadas a Memphis Depay e também para patrocínio na camisa. Talvez a mais polêmica das ofertas da Fatal Model tenha sido de estampar o seu logo no time feminino. O Stabile reluta com a ideia e pensa os prós e contras. Vale a lembrança de que a Fatal Model já está em outros times de futebol no Brasil, como por exemplo no Vitória, mas recebeu nãos, inclusive do São Paulo. O Tricolor tinha no ano passado uma oferta bem acima da realidade do mercado para estampar a marca da Fatal Model em sua camisa, e o São Paulo optou por não levar essa história adiante. Tenho a impressão de que o Corinthians vai pelo mesmo caminho. Há muita preocupação de como é que esse patrocínio seria encarado por torcedores e também pela opinião pública. Então a tendência é que, mesmo precisando de bastante dinheiro, o Corinthians não leve essa ideia adiante. Você, na condição de presidente do Corinthians, aceitaria o patrocínio da Fatal Model? Em qual condição? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre a renovação de contrato de Felipe Luiz no Flamengo. Dá para dizer que o rubro-negro não esperava ter tanta dificuldade para estender o vínculo do treinador, que se encerra em 31 de dezembro. A grande questão é financeira. Felipe Luiz hoje ganha 300 mil reais por mês. Há técnicos de times pequenos faturando bem mais do que o treinador. Felipe Luiz lidou bem com esse salário baixo, até porque havia sido uma aposta da diretoria do Flamengo. Foi contratado para o time principal em outubro do ano passado. Apesar dos títulos do Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil e também da Copa do Brasil do ano passado, ele ainda não teve reajuste salarial. Hoje, inclusive, ganha 240 mil reais a menos do que o Boto, que é o diretor executivo de futebol. Pois bem, a primeira proposta feita pelo Fla foi antes da Copa do Mundo de Clubes e não houve uma contraproposta. O Felipe Luiz está analisando os prós e contras. Ele pretende trabalhar na Europa como um dos técnicos de ponta, mas acha que precisa ficar mais tempo no futebol brasileiro antes de seguir esse caminho. A tendência é que essa renovação aconteça, mas em moldes financeiros bem superiores ao atual. Cheguei a listar para vocês aqui no canal ao longo da semana sobre os 10 técnicos mais bem pagos do nosso país.
Carlo Ancelotti lidera essa lista com 5 milhões de reais mensais, o Abel Ferreira aparece em segundo com 3 milhões de reais por mês, temos em terceiro Dorival Júnior com 2 milhões. A partir daí, outros 6 técnicos ganhando mais de 1 milhão. A tendência é que o Flamengo precise elevar essa remuneração do Felipe Luiz para algo acima de 1 milhão de reais por mês para que o acordo saia. Hoje o Fla trabalha com 2 prioridades em relação à renovação. A extensão do vínculo do Felipe Luiz e também de Arrascaeta. Inclusive o empresário do Arrascaeta já foi chamado ao Brasil por uma rodada de conversas. O atual contrato se encerra em dezembro de 2026 e certamente para estender esse contrato o Arrasca vai querer um salário parecido a de Samuel Lino, Saúl e Jorginho, todos ganhando acima de 2 milhões de reais por mês. Só para completar sobre o Felipe Luiz, desde outubro do ano passado, quando foi efetivado no time de cima, são 65 jogos, 43 vitórias, 16 empates e só 6 derrotas, aproveitamento de 74% dos pontos. Hora de falar se existe chance de Abel Ferreira trocar o Palmeiras pelo Fenerbahçe. Especulação das últimas horas dá conta de que o time turco, que demitiu no fim do mês passado José Mourinho, tem interesse na contratação do português que trabalha no Palmeiras e tem contrato apenas até dezembro. Importante dizer que esses boatos que surgem no Brasil são reproduzidos na Turquia. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com o dirigente do Palmeiras que assegura que ninguém o procurou. É bom até esclarecer que a permanência do Abel por mais uns dias em Portugal, enquanto o elenco trabalha na data FIFA, nada tem a ver com o Fenerbahçe, tá? O Abel já havia programado esses dias de descanso a mais, a alegação é de que ele fica sempre muito distante da família que mora em Portugal e durante essa data FIFA os auxiliares dele comandariam os treinos para que o Abel pudesse ficar um pouquinho mais de tempo por lá. Sobre o Fenerbahçe, eu conversei com uma pessoa que trabalha para o Jorge Mendes, o ex-treinador do Fenerbahçe. Inclusive, o José Mourinho sai do Fenerbahçe com 95 milhões de reais de multa rescisória. Ele tinha direito a um salário de 10 milhões e meio de euros por temporada, bem maior, quase o dobro na comparação com o Abel, que ganha 6 milhões de euros por temporada no Brasil. A informação que circula lá na Turquia é de que o Fenerbahçe vai buscar um técnico de nome, de grife, grande, gigante, bem diferente do Abel, que é muito bom técnico, mas não tem grife, não tem nome, não tem repercussão mundial. Então a tendência na Turquia é de que a busca seja por um outro técnico. Acho que o torcedor do Palmeiras não precisa se preocupar, até porque o empresário do treinador português já afirmou que o Abel não sai em hipótese alguma do Palmeiras antes do fim do contrato, ou seja, em 31 de dezembro. A partir daí, se ele vai renovar o contrato ou não, essa é uma outra questão. Há muita dificuldade hoje do Palmeiras em fazer com que ele assine esse contrato de mais 2 anos de vínculo, permitindo que ele fique até o fim do mandato de Leila Pereira. Já contei para vocês que a oferta alviverde é de um reajuste de 25% do salário. Só para completar, nos últimos dias, essa oficial é uma proposta do Al Ahly do Egito. O Abel acabou recusando, não há menor lógica em trocar o Palmeiras, um gigante do futebol brasileiro, por uma equipe que é enorme no futebol africano, mas está na África. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Use espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!